Após assalto com reféns em casa lotérica, o tema violência volta a pautar os debates no Legislativo. Há poucos meses para o fim do ano, o segmento do comércio já se prepara para as contratações temporárias. Lei estadual assegura meia entrada a jornalistas e radialistas em eventos culturais. E morre aos 87 anos o ex-presidente da Assembleia, deputado Rafael Faraco. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. A violência no Estado pautou os debates no Legislativo na manhã desta segunda-feira. Os parlamentares destacaram a atuação dos policiais que conseguiram preservar a integridade física dos reféns durante um assalto em uma casa lotérica. Na tarde de sábado, dia 13 de outubro, 5 homens armados invadiram uma loteria localizada na zona leste de Manaus. Com a chegada da polícia ao local, os assaltantes fizeram aproximadamente 20 pessoas de reféns. Após as vítimas serem liberadas, os criminosos entraram em confronto com a polícia. 4 suspeitos foram baleados e morreram, e um se rendeu. A ação da polícia foi tema de destaque na Assembleia Legislativa. Os parlamentares lembraram da importância de mais investimentos em segurança pública. Segurança é uma das grandes preocupações da população e já se cobra há muito tempo investimentos na questão mais tecnológica também, no aparelhamento da estrutura da polícia, no sentido dela estar mais preparada, primeiro para evitar crimes, a questão ostensiva, preventiva, por isso que é importante a polícia circular nos bairros, nas áreas comerciais, para coibir, para tentar inibir a ação de eventuais assaltos e criminosos. A outra, é claro, é a parte investigativa, para você investigar, prender, investigar, ver os culpados, levar para a justiça. Então, é o que todo mundo está clamando. Eu cumprimentei a Polícia Militar pela brava ação dos seus policiais, que conseguiu, com muita inteligência, com muita competência, preservar a vida das pessoas que estavam retidas por aqueles que assaltaram a loteria e, no momento seguinte, ameaçavam a vida de pessoas. Foi uma ação muito inteligente, muito competente e que preservou as vidas. E lamentei que 4 pessoas tenham vindo a falecer, mas essas pessoas optaram por confrontar com o Estado. E naquele momento, entre a vida de um e a vida de outro, eles terminaram perdendo as suas. Foram eles que procuraram isso e isso é profundamente lamentável. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dermilson Chagas, propõe uma homenagem aos policiais envolvidos na operação. É uma homenagem que nós vamos fazer mais do que justa a esses soldados que conseguiram agir com destreza, conseguiram dar uma resposta à sociedade e isso foi aplaudido, Isso foi uma matéria que saiu nos meios de comunicações nacionais e internacionais. Então nós temos mais que motivar esses policiais, nós temos que honrá-los, nós temos que fazer essa justa homenagem para poder estimular cada vez mais esses profissionais a trabalhar com mais destreza, fazer o que eles fizeram. É a resposta que a sociedade quer. Já o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel, vai mais além e defende a promoção por bravura dos policiais. Eu quero parabenizar esses servidores e dizer que a homenagem para eles não é simplesmente dar um elogio num pedaço de papel. Eu acho que tem que ir mais longe. Eu acho que, por parte da Polícia Militar e Bombeiro, promover todos pelo ato de bravura e heroísmo. E o da Polícia Civil, de igual forma, são merecedores de serem promovidos, de ter ganho com isso. Porque se nós tivéssemos tido perda, talvez a polícia estaria sendo criticada. Mas como agiram de forma correta, incisiva e salvando vidas, eu espero que não fique somente no elogio no pedaço de papel. O deputado Serafim Corrêa criticou o texto de uma mensagem governamental em tramitação na Casa que pede a revogação do crédito fiscal de ICMS nas vendas de petróleo e derivados do interior do estado para Manaus. O governo do estado propôs à Assembleia Legislativa a revogação do crédito fiscal de ICMS nas vendas de petróleo e derivados.
O alvo é a Petrobras, de quem a Cefaz pretende arrecadar anualmente R$240 milhões via ICMS. É o que afirma o deputado Serafim Corrêa. Em discurso na tribuna, o parlamentar explicou que, caso a mensagem governamental seja aprovada, a consequência será que a Petrobras vai repassar esse aumento de ICMS para o preço dos combustíveis. As usinas terceirizadas repassarão o valor para a Amazonas Energia, que, por sua vez, repassará o aumento a todos os consumidores de energia elétrica. E quando isso acontecer, vai ser o pior dos mundos para o comércio de Manaus, mas principalmente para os consumidores de Manaus. E é em relação a isso que eu chamo a atenção da população, dos empresários e dos nossos colegas deputados, para que sequer possamos permitir que essa matéria seja colocada em pauta. Há poucos meses para o fim do ano, o segmento do comércio já se prepara para as contratações temporárias. O aquecimento da economia local foi destaque nos pronunciamentos dos deputados José Ricardo e Dermilson Chagas. Passado o feriado do Dia das Crianças, um dos momentos que aquece a economia em todo o país, o setor do comércio já trabalha os lojistas para as contratações temporárias de fim de ano. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus aposta em 1.500 vagas de trabalho nos períodos de novembro a dezembro. O deputado José Ricardo, do PT, comenta que, com a lei das terceirizações em vigor, as contratações podem ser mais flexíveis. Agora, a legislação que foi aprovada, ela facilita mais ainda a contratação temporária e até valores e pagamentos menores do que antes, né? A terceirização, menos direitos trabalhistas. Agora, é um período realmente que aquece mais, oportunidades vão surgindo, a gente espera que sejam cada vez maiores, porque tem muita gente desempregada. Para o deputado Dermilson Chagas, do PP, apesar da incerteza do momento político de quem vai comandar o país, a expectativa é de otimismo para o mercado de trabalho. Os jornais hoje, a nível nacional, vêm falando que todos os empresários estão esperando o final das eleições para ter uma garantia, saber qual é a política que vão adotar, qual vai ser o rumo do Brasil. Então nós estamos bem otimistas, mesmo sendo um trabalho temporário, para poder muita gente ser inserido no mercado. Lei estadual que assegura meia entrada a jornalistas e radialistas em eventos culturais de lazer e de entretenimento é aprovada na Assembleia. De acordo com o parlamentar, que também preside a comissão que defende os direitos de crianças e adolescentes, a proposta prevê facilidade no acesso à cultura e lazer pelos profissionais da comunicação do Estado. Além de tudo, segundo Carlos Alberto, esse acesso pode estreitar as relações profissionais entre os promotores de eventos e os comunicadores, o que poderia até ampliar a divulgação desses eventos para toda a população que ainda tem dificuldades de acessar informações. Para se habilitar a meia entrada, seria necessária somente a apresentação da identificação sindical, o crachá ou qualquer declaração da empresa que comprove o vínculo empregatício, sendo este com validade de 30 dias a contar da data de emissão pelo empregador. Morreu neste domingo, aos 87 anos, vítima de um AVC, o ex-presidente da Assembleia, Rafael Faraco. Ele foi deputado estadual no período de 1967 a 1970. Natural de Maués, também ocupou os cargos de vereador de Manaus e de deputado federal por 3 vezes. O corpo foi velado no auditório da Aleã e sepultado no cemitério São João Batista. E você vai ver a seguir, deputado Serafim Corrêa volta a cobrar a revitalização da BR-319. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve.
Deputados podem votar esta semana a medida provisória que destina recursos do FGTS para as Santas Casas. E no Senado, parlamentares decidem sobre privatização de empresas de energia. Esses são os destaques do Bancada Parlamentar de hoje, com a jornalista Adriana Araújo. Olá, boa noite. Na próxima semana, os deputados podem votar a medida provisória que prevê uma linha de financiamento para as Santas Casas com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Para ser votada, a mesa precisa ler o ofício de encaminhamento da proposta para a Câmara. A medida provisória cria uma linha de crédito para socorrer as Santas Casas e os hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o texto, 5% do programa anual de aplicações do fundo serão destinados a essa linha, aproximadamente R$4 bilhões em 2018. Os operadores serão o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Uma das mudanças no projeto de lei de conversão da medida, de autoria do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, determina que a Santa Casa interessada deverá ofertar um mínimo de 60% dos seus serviços ao SUS, como é atualmente exigido para ser considerada filantrópica. Terá ainda de comprovar anualmente a prestação desses serviços com base no número de internações e atendimentos ambulatoriais realizados. A privatização de distribuidoras de energia elétrica está na pauta do plenário do Senado para esta semana. O projeto de lei da Câmara abre caminho para a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras na região norte. De iniciativa do Poder Executivo, o projeto tem o objetivo de despertar o interesse de investidores pelas empresas. Para isso, o governo argumenta que precisam ser eliminadas pendências jurídicas. 4 empresas já foram negociadas: a Companhia de Eletricidade do Acre, a Eletroacre, as Centrais Elétricas de Rondônia, Ceron, e a Boa Vista Energia, que atende Roraima. Foram arrematadas em agosto em leilão promovido pelo BNDES. Em julho, foi vendida a Companhia de Energia do Piauí, a Cepisa. Além dessas, o governo pretende vender a Amazonas Energia e a Companhia Energética de Alagoas. O Bancada Parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. Deputado Cabo Maciel vai à tribuna para falar sobre o tráfico de drogas nas fronteiras do estado. O deputado Cabo Maciel atribuiu o alto índice de violência no Amazonas à fragilidade das fronteiras do estado com os países produtores de drogas. Para o parlamentar, o fechamento é indispensável para restabelecer a ordem na segurança pública, já que as facções criminosas coordenam atos de violência nos presídios de todo o país na disputa pelo tráfico de drogas. Ele citou vários municípios do interior onde a violência é a principal reclamação da população e lembrou que o efetivo da polícia não é suficiente para combater crimes. Cabo pediu ainda grandes operações nas fronteiras para evitar possíveis rebeliões nos presídios do Amazonas e combater o tráfico. A nossa Polícia Federal, apesar de todo o esforço, mas com seu pequeno efetivo, não tem como fazer milagre. E aí a gente vem pedindo, de 2010 a 2014 e de 2014 a 2018, que o aumentasse o efetivo da Polícia Federal, que aumentasse o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que desse ao Exército mais poderes de combater. Nós temos uma fronteira muito grande e que não adianta nós prendermos 5, 10 quilos de cocaína aqui dentro da capital, se está ultrapassando pelas nossas fronteiras para dentro do nosso estado milhares e milhares de toneladas, aonde os narcotraficantes estão trabalhando livremente, sem ser perturbados. Quando se faz uma apreensão de 150 a 200 quilos de cocaína, já passou 2.000 toneladas aqui para dentro do nosso estado, fazendo o nosso estado, volto a dizer, lindo, rico e ainda muito bom de se viver, como uma das maiores rotas do narcotráfico mundial. A grande dificuldade para controlar as fronteiras acontece porque o Amazonas é o maior estado do país em área territorial e faz fronteira com países como Colômbia, Peru e Venezuela. E nesta segunda-feira, o deputado Serafim Corrêa voltou a cobrar a revitalização da BR-319. De acordo com o parlamentar, carretas com peso acima do permitido trafegam sem qualquer fiscalização.
O deputado pelo PSB, Serafim Correia, fez um alerta sobre a falta de balança na BR-319. De acordo com o parlamentar, carretas com peso acima do permitido trafegam na estrada sem fiscalização nenhuma. Não há balança na BR-319, então carretas com peso além do permitido estão trafegando, estão criando problemas na estrada. Isso fica pior porque os rios estão baixando e na hora que eles estão baixando aumenta o declive das rampas, onde tem balsas. Segundo Serafim Correia, os veículos ficam retidos sem prosseguir a viagem. Lá no Igapoaçu, muitos carros, muitas carretas, muitos caminhões retidos e que não conseguem atravessar. E não tem máquinas lá em condições de puxar, através de cabo de aço, esses caminhões, essas carretas. Isso gera prejuízos a todo mundo. Inclusive, parte dessas carretas está vindo para Manaus com gêneros alimentícios, que provavelmente vão se estragar. Serafim Correia afirmou que vai cobrar do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, uma ação emergencial para resolver esse problema. No Dia do Professor, parlamentares da Assembleia falam da importância do profissional e a necessidade de valorização da categoria no Amazonas. Professor, peça fundamental na formação do cidadão. Para homenagear os profissionais, o dia 15 de outubro, feriado nacional, é dedicado a esses verdadeiros mestres. Na Assembleia Legislativa, os deputados Serafim Correia, Dermilson Chagas, Augusto Ferraz e Carlos Alberto realizaram homenagens aos profissionais na tribuna. Uma criança inicia a sua presença numa escola logo cedo, no início da sua vida, alguns anos, 5, 4, 6 anos de idade, essa criança já está sob a direção de um professor ou de uma professora. E ali, então, inicia-se o ensinamento que essa criança tanto precisa, tanto necessita, para obter uma formação, para alcançar os conhecimentos didáticos, conforme nós costumamos dizer no nosso linguajar comum, para ser alguém no amanhã. O parlamentar lembrou que entre os principais problemas enfrentados pela categoria está a violência. Uma pesquisa em nível global mostrou que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de violência nas escolas. Pelo menos 12% dos professores entrevistados no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de ter sofrido intimidação por parte dos alunos pelo menos uma vez por semana. Nós temos até caso de mortes, né? Desse ou daquele aluno que usou uma arma e num momento de loucura, podemos dizer assim, fez uso dessa arma e chegou a tirar a vida de alguns alunos, chegou a atingir algum professor, alguma professora. Nós sabemos de casos de que o aluno agrediu o seu professor, a sua professora, mas volto a repetir, em nenhum desses casos isto é aceitável. Além da violência, também tem as questões trabalhistas. A deputada Alessandra Campelo diz que continuará a defender os direitos desses profissionais no próximo mandato. Ser professor é a profissão mestra do médico, do engenheiro, do arquiteto, do próprio professor, que precisa de um professor para chegar a tal. E quero aqui hoje renovar meu compromisso com a educação, com os professores, com as merendeiras, com os pedagogos, com os serviços gerais, enfim, com todos os trabalhadores que fazem a educação, renovar aqui o meu compromisso. Já o deputado José Ricardo destacou que o melhor presente para a categoria é cumprir o Plano Estadual de Educação criado em 2015, que visa ampliar os benefícios da classe, como melhorias salariais. O plano prevê isso, que nos 10 anos você possa ampliar no mínimo em 20% o aumento real. Depois, a própria formação, a titulação dos professores, você estimular ele a estudar mais, para se preparar, ter mais qualidade naquilo que faz e, com isso, receber mais. Também tem meta relacionada à questão da estrutura das escolas, os investimentos para ampliar escolas. Tem uma lei que foi aprovada, que é de minha autoria, que trata do número máximo de alunos por sala de aula e faz parte das metas do plano estadual. O deputado disse ainda que irá enviar um requerimento ao secretário de Educação do Estado para cobrar o cumprimento do plano.
E o Alê Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.